o segundo critério para nós recebermos o perdão de Deus, nós temos que confessar as nossas falhas. Nós temos que verbalizar o erro que nós cometemos. Aí alguém pode falar assim, mas precisa falar o pecado? Tem que falar o pecado. Sabe por quê? Porque senão nós vamos orar dessa forma: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Você viu? Englobou todos os pecados. Na hora de cometer o pecado, nós cometemos um por um. Mas na hora de confessar, nós juntamos todos no pacote. Nós precisamos separar. Nós precisamos confessar diante do Senhor. Aí, irmãos, preste atenção. Você não precisa confessar aqui na frente da igreja como fazia-se no passado. No passado era assim: alguém cometia um pecado, ela tinha que vir na frente da congregação e abrir o coração. Pessoal, olha, eu cometi um pecado, cometi isso, isso e isso. Entendeu? A pessoa era colocada em disciplina, algumas eram até expulsa. Hoje você pode fazer essa confissão pessoal com Deus. Deus ouve as nossas orações. Então no dia de Yom Kippur é tempo de nós pedirmos perdão e Deus perdoa os nossos pecados. Mas agora é bom lembrar o seguinte, que os pecados que nós cometemos contra Deus são perdoados quando nós pedimos perdão a Ele. Mas existem pecados que nós cometemos com o nosso próximo. Aí nós precisamos ir até o nosso próximo e nos reconciliarmos, pedimos perdão para eles. Lembra que Jesus falou? Que quando você for trazer a sua oferta no altar, e se você se lembrar que tem alguma coisa contra alguém, você vai lá, deixa a sua oferta no altar, reconcilie-te com teu irmão e depois entregue a sua oferta. A nossa oferta ela só vai ser recebida quando nós estivermos de bem com Deus e com o próximo. Então o dia de Yom Kippur também nos mostra isso. Nós precisamos nos reconciliar, primeiro com Deus, segundo com o nosso próximo. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina: perdoa as nossas dívidas, ou perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que têm nos devido, ou que têm cometido pecado contra nós. Aí Jesus completa lá no capítulo 6 de Mateus, quando ele ensinou a oração do Pai Nosso para os seus discípulos, ele completa dizendo: porque se vós não perdoardes uns aos outros, tampouco o vosso Pai do céu vos perdoará também os vossos pecados. Então o segundo critério para nós recebermos o perdão de Deus chama-se confessar as nossas falhas, confessar os nossos pecados. Na Igreja Católica existe lá o confessionário, entendeu? O padre ele ouve a oração, ele ouve a confissão dos membros, enfim, e depois dá uma penitência. Nós não precisamos de penitência mais. A penitência maior foi paga por meio de Jesus Cristo. A única coisa que nós precisamos fazer é confessar os nossos pecados. É por isso que, olha o que João diz. João, primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 8, ele diz o seguinte: 1 João, no capítulo 1, versículo 8, versículo 9, melhor dizendo: se confessarmos os nossos pecados, olha que palavra maravilhosa, profunda, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando nós confessamos o pecado, automaticamente Deus nos perdoa. Então, o segundo critério para recebermos o perdão de Deus é confessarmos os nossos pecados. Vocês já viram lá uma expressão, irmãos, aqui ó, no Novo Testamento, lá fala assim ó: confessai os vossos pecados uns aos outros e sereis sarados. Já viram essa expressão na Bíblia? Confessai os vossos pecados uns aos outros e sereis sarados, sereis curados. Deixa eu explicar para vocês o que significa isso. Então, quer dizer que eu tenho que chegar perto do irmão e confessar o meu pecado aqui, ó, eu cometi isso, fiz aquilo, tal. Não é nesse sentido. O confessar o pecado uns aos outros ali, ó, é quando o pecado está intimamente ligado àquela pessoa. Por exemplo, cometi um pecado contra você, eu vou lá, eu te procuro e falo: meu amado, minha amada, me perdoe, eu cometi esta e esta falha. Então naquele momento, quando eu confessei o pecado que eu cometi contra aquela pessoa, a Bíblia fala que eu sou curado. Que palavra maravilhosa, irmãos.
Então nós precisamos confessar, nós precisamos verbalizar os nossos pecados, as nossas falhas diante de Deus. João, ele fala que se nós confessarmos, aplica aqui, no contexto de confessar a Deus, tá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o segundo critério para recebermos o perdão de Deus é: precisamos confessar os nossos pecados. Entra no seu quarto, você de repente não precisa nem falar com a boca, você pode falar com o seu espírito. De repente você está com medo de alguém ouvir, então fale com aquele que sonda os nossos corações. A Bíblia fala que o nosso Deus, ele é onipotente, ele é onipresente e onisciente. Ele sabe os nossos pensamentos, ele conhece aquilo que nós estamos imaginando. Então nós podemos confessar as nossas falhas diante do Senhor, e diz a Bíblia, Ele é fiel e justo, e Ele vai nos perdoar e vai nos purificar de toda injustiça. Aleluia!